Fala pessoal, tudo bem? Quem fala com vocês é o Wendel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre dois assuntos de extrema importância, que vai ser em relação ao nosso ativo de dados, né, onde nós vamos fazer um ativo no Azure Machine Learning, e também vamos falar em relação à nossa VM, ou seja, nós vamos criar a nossa VM no Azure Machine Learning também. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre este assunto, fique com a gente até o final deste vídeo. Então, essa aqui é a nossa página aqui inicial do nosso perfil, né? Aqui do nosso Microsoft Azure. Bom, aqui tá todos os ambientes que eu criei, né? Então, aqui nos vídeos anteriores aí vocês viram como criar a conta de armazenamento, aqui como criar o espaço de trabalho para treinar nosso modelo, que é aqui no Azure Machine Learning, aqui a nossa a assinatura e por fim aqui o nosso grupo também, né? Aqui o nosso grupo de treinamento, o nosso grupo de recursos. Bom, como em todo vídeo eu deixo algumas dicas bônus para vocês, eu vou deixar para vocês aí três links, né? O primeiro link é em relação a como criar uma instância de computação do Azure Machine Learning, tá? Então, eu vou deixar esse documento para vocês. O segundo aqui é em relação a valores de VM. Então, lembrando que tudo que você faz aqui no Azure, ali você paga um preço, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu já quebrei muita cara quando eu estava aprendendo há uns anos atrás, né? Então, há um tempo atrás, então, aqui você tem que tomar muito cuidado. Tudo que vocês fazem são cobrados, tá? E aqui por último, a explicação da VM que estamos utilizando, tá? Bom, então aqui estão os links abertos. Aqui é como criar que é a sua instância de computação, ou seja, como criar a sua VM Linux. Aqui um dos pontos principais é em relação a como criar, né, que ele mostra. Em relação também aqui é de suma importância, essa parte aqui, ó, que como configurar o desligamento quando ocioso. Isso aqui também é de suma importância fazer, porque se vocês esquecerem a sua VM ligada, e aí vocês estão utilizando ali o cartão, por exemplo, ali no final do mês vocês vão ter uma grande surpresa. Então é de suma importância que vocês configurem o desligamento ocioso, né, em relação à sua VM. Então, e também tem uma outra configuração que vocês podem fazer, que é em relação a agendar o início e a parada. Então vamos dizer aí que eu estou aí trabalhando com meu funcionário, e o, eu quero atender o IRBAC, né? Que é você ali dizer ele que o que cada um faz em relação àquele modelo de A. Então, por exemplo, se o meu funcionário ele trabalha das 8 às 5, então eu posso agendar esse início das 8 para as 5. Então, esse tempo ocioso das 5 até as 8 da manhã, ele não é cobrado, né? E aí vocês vão entender o porquê, beleza? Aqui já é em relação a preços da VM, esse site que eu estou deixando para vocês, vocês conseguem verificar que o preço de VM aqui para vários produtos, desde aqui IA mais aprendizado de máquina, aqui VM para banco de dados, computação, containers e híbrido mais multinuvem, então todos aqui em relação a VM, tá? Bom, então esse último aqui vai ser em relação à nossa VM que iremos utilizar, vocês vão entender o porquê, beleza? Aqui explica as especificações do host, né, que é em relação ao processador, Intel Show Platinum, memória, armazenamento disco, armazenamento remoto, rede, aceleradores. Vamos aqui em relação aqui a valores, só para vocês entenderem, tá? O que nós iremos utilizar aqui vai ser uma CPU, tá? Aqui tem algumas regiões que podem utilizar, que assim, podem utilizar o GPU, que seria mais rápido se for um trabalho muito amplo, né? Mas vocês têm que fazer a solicitação. Então, geralmente, quando é GPU, você tem que fazer uma solicitação para a Microsoft, tá? E aí vocês
tem que esperar esse retorno, tá? Eu estou pensando em fazer alguns vídeos em relação a isso, então você desenvolver muitos vídeos relacionados com isso, como fazer essa requisição, até para fazer ali o seu modelo Fine Tornado, que é ali o, o ajuste fino, você tem que fazer a requisição para a Azure da OpenAI para você ter ali as suas cotas em relação ao seu ajuste fino. Então, vocês podem ficar tranquilos que eu vou fazer outros vídeos aí, tá? Bom, então aqui está em relação aos valores, beleza? Aqui CPUs, né? Aqui CPUs ainda, e aqui por baixo, aqui nos últimos aqui, tem em relação a GPU. Tem as séries, né? Aqui já é em relação aos GPUs, tá vendo? O que nós iremos utilizar vai ser CPU, EDS V4, aqui no E, vocês podem ver aqui que é cobrado por hora, tá vendo? Ó, então é 0,694 por hora, mas aqui vocês não podem se enganar. Ah, que é um valor muito irrisório, sim. E se você deixar aí durante, no caso, 30 dias, aí durante, assim, no caso, 30 dias a sua VM ligada, né? Então, de suma importância tomar cuidado com isso, beleza, pessoal? É só uma dica extra aí para não ter uma surpresinha no final do mês aí. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso treinamento. Então, vamos aqui no nosso espaço de trabalho, tá? É, basta vocês aqui, ó, espaço de trabalho, Layout in Studio. Ele vai abrir o seu estudo de Machine Learning. Aqui nessa aba aqui, que é essa interface, e você já conhece de outros vídeos, tá? Porque aí nós criamos já o nosso ambiente, né? Onde a gente ali inseriu o nosso arquivo YAML, com todas as bibliotecas que iremos precisar para treinar o modelo. Então, o que nós iremos fazer aqui primeiramente vai ser em relação a criar a VM. Basta vocês virem aqui, ó, em computação. Eu tenho uma VM em execução, mas vamos criar aqui uma do zero. Aqui vocês podem ter aqui várias escolhas, desde aqui instância de computação, queremos escolher, né? Então, escolha de uma seleção de instâncias de CPU e GPU para configurar confiamentos populares, Jupyter RStudio. Esse RStudio é muito bom para vocês fazer a manipulação de dados tabulares, né, que é os famosos data frames. É muito bom. Aqui os pacotes de machine learning que vamos utilizar, né? Então vamos aqui em novo. Bom, pessoal, eu já deixei aqui configurados os nomes. Eu vou deixar para vocês aqui como exemplo, tá bom? É, bom, vamos lá então. Igual disse, é sempre benéfico colocar um nome no qual você vai se recordar. Então, vamos escrever aqui VM, valores, valores casa 01, que ele já existe, né? Como eu fiz antes, para terminar aí certinho. Bom, aqui como eu disse, aqui para nossa região, nós temos apenas aqui o CPU. GPU aqui vocês podem ver que tem, mas não está liberado, tá vendo? Ó? Selecionou máquina virtual, então não tem, tá? Então aqui para nossa região, aqui, primeiramente, é apenas CPU. Aqui tem duas CPUs que nós podemos escolher. Uma em relação vai custar 0,27 por hora, que tem 16 núcleos, e o outro em relação a 6 núcleos, que é 0,17. O valor aqui é muito próximo, então é que sempre é melhor nós escolhermos aqui a que tem mais núcleos, né? Aí que entra aqui, tá vendo? Ó? Agora nós vamos voltar naquela explicação sobre as séries e tamanhos. Ó. Standard E4 SV3. Ó. Standard EDS V4. Tá vendo? Então, vai muito em relação a isso, ó. V4, aqui 4 núcleos. hum,
quatro núcleos, né? Aqui, ó, quatro, quantidade de núcleo, ó, funções básicas, standard, CPUs, aqui é a quantidade de CPUs, né? Aqui é a memória, então vocês podem ver essa configuração em relação à sua máquina. Vamos voltar aqui novamente, é E4S, né? Então E4S, E4SV4, né? Então pode ser essa aqui também, né? Então vocês aí podem ver essa configuração em relação a essa VM, beleza? Bom, então aqui basta nós escolhermos aqui a VM. Aqui é também interessante aqui nós vermos essa informação em relação a tipos de carga aqui de trabalho. Aqui em relação, por quê? Vamos ler aqui. É, os tipos de carga de trabalho. Essa que nós escolhemos vai ser para manipulação de dados e treinamento de conjuntos de dados de tamanho médio. Sim, o nosso conjunto aí, ele não chega nem a 1 GB. Pessoal, lembrando, o modelo que nós estamos treinando, ele é super básico. É só para vocês entenderem o processo de como treinar o seu modelo. Se vocês tiverem um modelo mais complexo, né, que ele tem um dataset que tem ali que tem ali um dataset ali assim grandioso com vários dados, né? Você está fazendo aí uma IA, você está fazendo um agente para uma empresa e ali ela tem os dados ali dela assim de vários anos. Vocês podem usar esse mesmo processo que eu ensinei para vocês aí para vocês treinar o seu modelo, seja ele pequeno, médio e grande. Porém, como eu disse, esse modelo que nós estamos treinando, ele é muito pequeno, ele é muito básico. Tanto que os dados que eu usei de esse treinamento foi dados que eu criei, né? Então, só para vocês terem uma ideia. Mas o processo de criação você pode usar tanto para um modelo que assim, extremamente básico e igual o meu, tanto para um modelo mais complexo, beleza? Bom, então aqui vamos em avançar. Essa parte aqui é de suma importância também em relação ao agendamento que eu disse para vocês, né? Então, que nós podemos aqui agendar aqui para 60 minutos, aqui em relação a desligamento automático e também aqui podemos agendar aqui personalizadas, que é o que eu disse para vocês, né? Então, que você vai escolher aqui um fuso horário, vamos escolher aqui. Aqui se eu cheguei a dar uma olhadinha, não tem Brasília, ó, e não tem São Paulo, na verdade, aqui eu estou em São Paulo, né, então seria bacana, mas tem Brasília, que aí pode escolher também, tá? Passou batido aqui, mas vamos achar, beleza? Bom, escolher aqui, Jerusalém, provavelmente já passou, aqui Brasília, vocês podem escolher, e aqui, igual eu disse, né, se você tem um funcionário que ele entra aqui, né? Ele entra aqui das 8, vamos dizer aqui das 8 para, vamos dizer aqui, às 6, né? Então é exatamente isso que vai acontecer. Então, quando você faz um agendamento, você tem um controle ali de que a sua VM ela não vai rodar mais que o necessário, ela vai rodar enquanto o seu funcionário estiver trabalhando. E aí ela avisa se ela não vai desligar. Se de repente ela avisa quando ela for desligar, tá? Então é isso, pessoal. Depois que vocês aqui mexeram com a parte tanto aqui de desligamento automático, como aqui em relação ao agendamento personalizado, basta em avançar também, né? Aqui é bem interessante, tem algumas configurações de segurança. Essas aqui, por exemplo, como eu disse, se você tiver aí o seu funcionário, né? E você quer deixar apenas um funcionário mexendo nessa VM, você está fazendo um modelo, e ele que é o que vai ali se configurar os hiperparâmetros, que é essa VM, então você consegue que deixar apenas com o seu funcionário através do que eu disse aqui, permissões ou airbags, tá? Eu também vou fazer alguns vídeos em relação a isso para explicar para vocês como é que funciona, né? Essa identidade gerenciada também é muito bacana em relação a isso. Você consegue criar várias identidades gerenciadas e isso é muito bom para estar atendendo aí em relação à compliance, né? Que
nem toda pessoa ela pode ter acesso ali aos dados da empresa, então isso tem que ser muito bem ali organizado, né? Então, é muito bacana. Essas outras configurações aqui em relação aqui a SSH, aqui em relação à rede virtual, não é assim, se vocês quiserem configurar, lógico que podem, né? Mas aqui para fazer esse, no caso, treinamento não é tão interessante aqui neste momento. Vamos colocar em avançar. Aqui é bem interessante também esses aplicativos, né? Vamos lá, aplicativos personalizados que você deseja usar em sua instância de computação. Vamos dizer aqui que eu quero utilizar aqui por exemplo, aqui o VS Code. Então aqui eu adiciono aqui um aplicativo, né? Então aqui personalizado, você pode aqui, aqui porta de destino, porta publicada, imagem docker, você pode fazer as configurações, tá? Bom, então vamos aqui avançar. Vamos aqui em marcas. Essas marcas de suma importância, igual eu disse, se bater algum agente aí regulatório na sua empresa e você não tivesse bem organizado o que você está fazendo, você vai ser muito prejudicado. Então, essas marcas, elas ajudam você a achar de forma rápida ali o seu treinamento, o que ele quer em relação aos dados, né? Por exemplo, aqui a marca eu também já deixei configurada, né? Aqui, ó, VM, VM, valor, direção e ar. Beleza? Vamos em avançar. Clica aqui em criar. Ele vai criar para você. É, ele vai criar, ele vai demorar ali um tempo para criar. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos. Aqui eu não vou fazer porque eu já tenho, mas é esse o processo. Podem ficar tranquilo, beleza? Ele vai criar, ele vai demorar aqui. Geralmente ele demora aí em torno de, vamos assim dizer, de 20 a 30 minutos. Aí depois que ele criou, ele vai vir aqui para essa aba. Aqui ele está aqui interrompido porque eu pedi para ele interromper depois de 1 hora de ociosidade, né, porque eu já fiz o treinamento do modelo. Por que que eu fiz isso? Que é tudo cobrado, ó. Tá cobrando 0,29 por hora ao, ao executar aqui a sua VM. Então, aqui vocês só deixam ligado, igual eu disse, quando vocês estiverem fazendo o treinamento. Então, depois que vocês criaram, ela vai vir para essa página, né? Então, aqui vocês vão ter um trabalho que vocês têm aqui em relação a isso, tá? Então, aqui, assim, qual é o trabalho, qual é o script, né? Que aqui nesse caso vai ser o nosso script de regressão linear para ir prever as casas. Ele vai estar linkado com essa VM. Então, ali, enquanto ele estiver desligado ou ele estiver ligado, a VM vai estar funcionando, né? Aqui, assim, no caso do monitoramento também, eu vou fazer alguns vídeos em relação a isso, beleza? Bom, então depois que nós criamos aqui a nossa computação, que é a nossa VM, vamos para o próximo passo. Pessoal, só um, só um adendo e um lembrete. É muito interessante vocês pegarem todas essas informações aqui, ó, então na VM de novo, pegarem todas hum, essas informações aqui do seu modelo, né? Que aí aqui, computação, ó, VM, então todas essas informações aqui, ó, é de suma importância vocês pegarem, né? Que é aqui, ó, que em relação aqui aos atributos. Esses atributos, eles vão estar aqui, né? Igual eu disse. É em cima disso que você vai atender ali em relação à governança. Eu estou batendo em relação à assim, governança porque isso é um gap que todas as empresas têm em relação aos seus modelos e se você souber, você vai ganhar muito dinheiro, tá? Então, isso é muito interessante. Assim, imagine você pegar uma empresa como Magazine Luiza, Casas Bahia, Coca-Cola, várias empresas aí, assim, na verdade, todas as empresas estão precisando disso, tá? Desse serviço, então é de suma importância. Um dos passos da governança é você inserir todos os dados do seu treinamento. Outra coisa aqui, eu vou também fazer um curso mais para frente em relação a isso, tá?
Se foi de interesse de vocês, eu tenho certeza que é. Fala aí, eu quero aí embaixo aí que eu vou estar fazendo aí um curso bacana em relação a isso. Então, é, eu vou estar aí ajudando vocês em relação a isso, tá? Bom, então depois que nós criamos a nossa VM, o próximo passo é criar um ativo de dados e um armazenamento de dados. Eu vou entrar aqui e depois eu explico para vocês, ó. Aqui do lado esquerdo, vocês vão aqui em dados, tá? Aí você me pergunta, mas se nós já criamos ali aqui o nosso container, né? Para que você vai, se nós criamos aqui a nossa conta de armazenamento e o nosso container já tem aqui o nosso script do nosso modelo tudo certinho, para que você vai criar uma conta de armazenamento? Bom, essa conta de armazenamento, pessoal, essa conta de essa conta de armazenamento, o que nós vamos criar aqui vai ser um ativo de dados. O que acontece com esse ativo de dados? Ele vai ser a ponte entre a sua conta de armazenamento e a sua VM e o seu laboratório de treinamento do seu modelo. Então, é de extrema importância vocês criarem também esse ativo de dados, beleza? Então, novamente, esse ativo de dados serve como ponte para puxar a informação do seu script que está na conta de armazenamento para aqui o seu laboratório, beleza? Aqui eu tenho aqui também criado, porque eu já fiz esse sistema, mas vamos fazer aqui desde o zero. Bom, aqui em relação a isso também eu já criei o nome. Aqui o nome, igual eu disse, aqui é assim bacana vocês inserirem o nome aqui, vocês aí, é, é, que vocês vão se bater o olho e vão lembrar o que que é. Aqui eu inseri aqui ativo dados home 02, 07, 07, 20, 25. Descrição também, eu já deixei aqui tudo certinho pra gente copiar. Eu vou deixar esses dados para vocês, tá, pessoal? Aqui em tipo, aqui tem todos esses tipos, certo? O que nós vamos utilizar vai ser aqui apenas um arquivo. Então, nós vamos clicar em arquivo, Word File. Se vocês for utilizar aí, fazer dados, fazer, no caso, tratamento de dados, rotulação de dados aqui tabular, por exemplo, se for abrir pasta, aqui é a pasta. Mas como vai ser um arquivo, vamos apertar aqui em arquivo, avançar, né? Então, aqui, nós podemos escolher aqui três fontes, que é de um RI, a partir do armazenamento do Azure, que nós iremos utilizar, e de arquivos locais, que é do seu computador. Só que como eu quero atender a governança, quero assim, ter tudo assim, documentado, a gente incluiu o nosso script na conta de armazenamento. Vamos criar aqui a partir do Azure, ó, a partir do armazenamento do Azure, crie um ativo de dados serviço de armazenamento de dados registrados, incluindo armazenamento de blocos do Azure e compartilhamento de arquivos. Colocar em avançar. Bom, ele vai vir aqui, ó, né? Ele vai pedir para você escolher entre as contas de armazenamento que você tem, tá vendo? Então ele vai ser a ponte entre os dois. Vou puxar aqui só para vocês verem. Ó, ele vai ser a ponte entre os dois. O que nós vamos escolher pode ser esse aqui, script de treinamento modelo caso, ou script de treinamento modelo caso. Bom, podemos escolher qualquer um. Vamos escolher esse daqui, tá? Colocar em avançar. Ele vai demonstrar para nós os dois scripts que nós criamos aí no vídeo passado, tá? Então aqui estão os dois scripts que nós vamos utilizar. Ó, vamos escolher aqui o V206, né? Que é o nosso caminho de armazenamento. Então aqui está o nosso caminho de arquivo selecionado, tá? Aqui todas essas informações também de suma importância vocês guardarem, tá? Essas informações, ó, aqui o nome, descrição, a fonte, que é o armazenamento de dados. Vamos aqui criar. Estou criando aqui um ativo de dados, tá vendo, ó? Aqui interessante é nós inserirmos também marca, né? Que eu sempre falo para vocês para atender a governança que nós temos, né? Ativo de dados, vou colocar ativo de dados 2 aqui para não
Vou bater com a outra, né? Que é a mesma coisa. Que veio de ser versão 01, que é o que eu fiz anteriormente. Vou treinar aí, para passar para vocês aí. 207, adicionar. Coloco aqui em salvar, não cometo o erro que eu fiz ali. Ele vai salvar, né? Então essas informações aqui vocês anotam também, tanto aqui o ativo de dados, as marcas, né? Aqui o armazenamento de dados é o script, você aqui que como que vai chamar seu script, né? Que de onde que a gente está aqui tirando aqui nosso script. Aqui o URI de armazenamento de dados, o URI de armazenamento e aqui o caminho relativo, que é em relação ao nosso aí no caso treinamento, beleza? Então aqui nós já criamos o nosso ativo, lembrando que nosso ativo está ativo dados home 020707. Então